Olá, a paz do Senhor. Mais um dia estamos aí. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios a qual Ele tem nos concedidos durante esses 20 dias. Hoje é o 20º dia dessa jornada em Provérbios. O que daremos para agradecer a Deus por tantos ensinamentos, por tantas coisas maravilhosas que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E nesses 20 dias, como isso tem alimentado a minha vida, como Deus tem operado e falado tanto ao meu coração, tantos ensinamentos, tantas palavras. Obrigada, Jesus. E obrigada a você que tem ficado conosco, que tem escutado, ouvido essa palavra, que tem transformado, este momento, esses minutinhos da tarde, no ensino, num aprendizado, que tem transformado esses minutinhos numa devocional, numa oração ao Senhor. Eu espero que você esteja orando em cima disso tudo que estamos falando. E hoje, irmãos, não será diferente. Nós vamos falar Provérbios 23, os versículos de 6 ao 8. E vamos falar um pouquinho de um tema que ninguém admite ter. Num sentimento em que ninguém admite sentir. Num sentimento em que poucos reconhecem que têm ou que tiveram. E eu fui tratada também desse sentimento pelo Senhor. O Senhor tratou de mim também sobre esse sentimento. Algo também que eu não admiti durante muitos anos da minha vida. E eu me tornei uma mulher doente dos meus sentimentos. Doente na minha personalidade. Eu não conhecia a Cristo. E quando nós nos deparamos com Cristo, nós nos deparamos com a verdade que há dentro de nós. Nós nos deparamos com as nossas rachaduras de personalidade, rachaduras do nosso caráter. E hoje, nessa área, eu confesso que Deus me tratou. Hoje eu consigo me alegrar com a alegria de todos, consigo usufruir da benevolência do Senhor sobre a vida do outro, sem nada dentro de mim. Eu sou livre nisso. Assim como eu fui tratada na área do perdão, por isso que eu ministro muito sobre o perdão. Porque eu era uma pessoa de difícil perdoar, de difícil admitir os meus erros e pedir perdão, e difícil de perdoar. E nós vamos falar sobre a inveja. Algo que tem matado muito crente por não admitir que eles têm esse sentimento, que é um sentimento, irmãos, que está dentro de todo ser humano. A inveja, o orgulho, a vaidade, a falta de perdão, a falta de compaixão. Isso está dentro da gente. Mas a gente só reconhece a gravidade, o grau desses sentimentos quando nós nos deparamos com Cristo. Porque o mundo diz que é normal você ser assim, mas quando nos deparamos com Cristo, Ele fala que tem tratamento para as deficiências do nosso caráter. Nós vamos falar um pouquinho sobre a inveja. O capítulo 23, o versículo 6 diz assim: Não comas o pão do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares, porque assim como imagina a sua alma, assim ele é. Nossa! Pois assim como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, quer dizer, compartilhe desse sentimento comigo. Compartilhe, eu te alimento, mas o seu coração, ele não está contigo. Ele ri para você, mas por dentro ele está se remoendo em dores. Está se remoendo no veneno da inveja.
A inveja é um sentimento que pode ser corrosivo, já que a pessoa perde muito tempo em se centrar em ter o que é do outro ou em viver a vida do outro. O invejoso sente extremo pesar pelo bem-estar e prosperidade de quem está à sua volta. Por isso deseja o infortúnio daquele que desperta a sua inveja. Então, ele só tem esses sentimentos para aquele que desperta algo nele, nesse lado da inveja. E ele não consegue se alegrar, irmão. Por mais que os lábios dele abram em sorriso, mas o olhar, o semblante, ele fala muito do que a pessoa está sentindo. O comportamento do corpo da pessoa fala muito do que a pessoa está sentindo na hora. E o que é o infortúnio que o invejoso deseja para aquele que desperta a sua inveja? Infortúnio, o invejoso, ele deseja que algo desastroso aconteça para essa pessoa que desperta a sua inveja. Ele deseja a infelicidade e a desgraça dessa pessoa que o desperta a sua inveja. A Bíblia nos dá algumas menções sobre a inveja. Fala para a gente não seguir os seus caminhos. Provérbios 3:31 diz: não tenha inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Às vezes, a gente vê pessoas... Como que é o despertar da inveja? É quando você vê, às vezes, as pessoas granjeando, crescendo, tendo coisas, e isso começa a te despertar um sentimento também de querer aquilo, que você também pode ter aquilo. Mas a Bíblia diz: não inveja. Não tem inveja do homem violento, do homem que não tem Deus. Não inveja aquilo que o ímpio tem. Às vezes nós falamos assim: eu sou crente, não tenho. Esse daí que nem professa a Deus e tem. Não inveja aquilo que o outro tem, aquilo que o ímpio tem. A Bíblia diz que ela murcha como erva, passa muito rápido. Em Provérbios 14 diz que ela apodrece os ossos. Diz que o coração tranquilo, um coração livre de inveja, livre desse sentimento ruim, ele é vida da carne. Ele vai te dar vigor, ânimo. Mas a inveja, porém, é a podridão dos ossos. Ela te mata lentamente por dentro. Uma pessoa invejosa, ela não consegue ser feliz com o que ela tem. Ela não consegue ser feliz com aquilo que ela já possui, com as benesses, do que Deus já deu. Ela não consegue se sentir tranquila dentro daquilo que ela obtém nas suas próprias mãos. Ela pode ser uma pessoa inteligente, mas ela acha que ela sempre pode mais, que o outro tem é o que ela deveria ter. Ela nunca se reconhece. Ela nunca reconhece a sua própria capacidade de ter por si e não por desejar ou invejar ou cobiçar aquilo que o outro tem. Apodrece os seus ossos. Ela não avança, ela não cresce. Espiritualmente, então, que a inveja é um pecado. A inveja é um pecado. Então, essa pessoa está doente. E todo pecado é rebelião contra Deus. Então, essa pessoa é um rebeliado perante o Senhor. E a Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. Ela não te dá crescimento, nem estrutura para suportar o reino, para avançar no reino, para crescer no reino. Ela pode ser incontrolável. Provérbio 27 diz, versículo 4, cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Nossa, a Bíblia diz que é um sentimento que a gente não consegue controlar. Como eu falei, o invejoso, ele não consegue controlar as suas emoções por dentro. Ele tenta disfarçar de qualquer maneira. Ele te dá beijinho, bate no teu ombro, te abraça, mas ele não consegue controlar aquele sentimento dentro dele que incomoda tanto que ele começa a questionar o porquê você tem e porquê ele não tem.
Começa a questionar por que você e por que não ele. Começa a questionar da sua própria capacidade, de que ele tem mais capacidade, mas não é reconhecido. Ele começa a ter um sentimento dentro dele de incontrolável. E a Bíblia diz: quem pode resistir à inveja? Quem pode ser firme quando ela aparece, quando ela vem? Então eu quero te deixar essas palavras hoje sobre a inveja. A Bíblia diz que não coma o pão do invejoso, não compartilhe com ele, não sente na mesa dessas pessoas, não tenha vínculo com quem deseja o teu infortúnio, o teu mal, nem cobices os seus delicados manjares. São pessoas muito delicadas, são pessoas muito, como é que fala? São pessoas que atraem outras, são pessoas de boas palavras, são pessoas que parecem ser mansas e brandas, são pessoas que parecem ser delicadas, mas que no fundo, irmão, ela quer te apunhalar pelas costas porque ela quer. E eu falo, ela não quer ter o que você tem, ela quer ser você. Porque assim como imagina a sua alma, assim ele é. É podre, é um rebeliado, é uma pessoa doente que precisa de cura do Senhor. Ele te diz, come e bebe. Ele te diz, vem, eu estou contigo, vamos estar junto, mas no seu coração ele nunca está contigo. Amém? Então eu deixo o capítulo 23 de Provérbios, versículos 6 ao 8. E diz o 8: vomitarás o bocado que comeste e perderás tuas suaves palavras. Quando nós nos misturamos com essas pessoas, nós perdemos também tantas coisas. Quando nós compartilhamos dessa inveja, nós nos tornamos iguais a essas pessoas. Por isso eu digo para você, não invejes. Não tenha inveja dessas pessoas, nem deseja andar nos seus caminhos. Porque elas estão com os teus ossos, as tuas estruturas emocionais e espirituais apodrecidos. Amém? Queira ser tratado pelo Senhor em nome de Jesus. Se hoje você é essa pessoa que tem esse sentimento incontrolável da inveja, admite hoje, faça como eu fiz um dia. Uma vez o Espírito Santo falou comigo, Michele, você tem inveja. O próprio Senhor me falou. E eu falei, eu? Ele, sim, eu vou te mostrar. E ele me fez situações, me colocou em situações que esse sentimento foi incontrolável dentro de mim. E ali eu vi o quanto eu precisava de tratamento. E ele me tratou, porque eu reconheci a minha doença. Eu reconheci a minha falta, a falta desse meu lado que precisava ser tratado. Eu quis ser tratada e eu fui tratada. E você também poderá ser tratado. Em nome de Jesus. Amém? Fique na paz, seja livre, pois foi para a liberdade que Cristo te libertou, nos libertou. Amém? Compartilhe, fique conosco. Assine o canal, dá um joinha lá. Amém? Estamos juntos. Em nome de Jesus.